Então, Gustavo Schwab voltou para esse ponto de desvio do trânsito na IPTG. A interdição ontem à noite já mostrou impacto no trânsito e a gente já vai ver como é que está agora. 7 horas e 19 minutos. Como é que estão as coisas por aí, Schwab? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Neila. Excelente quinta-feira para você, para todo mundo que está em casa acompanhando o DF no ar, porque quem já saiu e está enfrentando aqui agora o fluxo na IPTG começou com um dia um pouquinho complicado. Pedi para o cinegrafista Hernando Nunes, nosso repórter cinematográfico de hoje, poder mostrar. No momento, está melhor do que quando nós chegamos aqui. Nossa equipe chegou por volta de 6h30, ao mesmo ponto em que estávamos ontem, conversávamos com a secretária executiva de obras, a Janaína Chagas. E quando aconteceu toda essa situação, houve esse desvio, houve o bloqueio, já tinha um engarrafamento muito grande. Apesar de ser um horário que teoricamente há mais carros na pista, por volta de 6h30 da manhã o fluxo ainda flui. Não foi o que nós encontramos quando nós chegamos aqui. Estava completamente parado. E qual foi a grande confusão? Muitos motoristas de ônibus alegavam que não haviam sido informados de que a faixa da direita era exclusiva para o trajeto deles. Então eles chegavam próximo aqui ao desvio onde estão passando esses carros neste momento, que eles passam exatamente pela faixa de ônibus. Então, os ônibus estavam perto desta entrada do desvio e precisavam se deslocar cruzando todas as faixas para conseguir chegar na faixa da direita, a via que é de acesso exclusivo deles. Muitos motoristas de carros particulares também não tinham a noção de que a faixa da direita era exclusiva para os ônibus. Então entrava que tinha muito ônibus, inclusive entrando na pista auxiliar, na via auxiliar, que é para os carros, os caminhões, terem acesso até a octogonal e também o sudoeste. Foi aí que os agentes do DR precisaram agir com muita antecedência. A gente pode ver que tem um agente do DR já um pouco mais à frente sinalizando. Em diversos momentos foi preciso que o fluxo fosse interrompido, ora para que os ônibus pudessem atravessar as faixas até chegar à faixa da direita e seguir o seu trajeto normal, ora interromper o trajeto dos ônibus na faixa exclusiva para que os carros pudessem passar e ter acesso ao desvio. O que está acontecendo agora? A gente consegue ver um ônibus ali mais à frente que está tentando chegar até a faixa da direita para ter o seu acesso exclusivo. Quando nós estávamos no meio dessa confusão, conversávamos com alguns motoristas. Eu perguntei, de onde você pegou o engarrafamento? Falou, olha, o engarrafamento começou para mim lá na região do Guará. Neste momento, as imagens do nosso helicóptero da Record Brasília mostram, esse engarrafamento já está mais ou menos ali na altura da Caesb. Então melhorou um pouquinho o fluxo, mas há muito reflexo lá para trás. Os motoristas de ônibus, Neila, alegam que não foram informados que deveriam sair da faixa de ônibus com antecedência para pegar essa faixa da direita, que é, repito, exclusiva para o trajeto dos ônibus. E a secretária executiva havia nos dito ontem que havia sinalizado a Secretaria de Mobilidade para que repassasse essa informação para os motoristas. A gente aguarda um posicionamento da CEMOB se essa comunicação, essa notificação às empresas foi realizado, mas o fato é que isso gerou muita confusão no começo desta quinta-feira, um verdadeiro nó no trânsito em uma das vias mais movimentadas do Distrito Federal. E os agentes do DR também conversaram comigo aqui mais cedo, Neila, e passaram uma informação importante. Próximo ao desvio tem um pardal de velocidade. Esse pardal também pega o trajeto dos veículos que passam pela via exclusiva de ônibus, porque isso é uma infração. Os carros particulares não podem transitar pela via exclusiva, pela faixa exclusiva dos ônibus. Só que como tem um pardal ali bem próximo desse desvio, onde os carros já precisam entrar na faixa de ônibus para acessar o desvio, muitos motoristas estavam com medo, achando que seriam notificados. Segundo os agentes do DR, este pardal em específico, que pega a faixa de ônibus, está
desligado. O motorista não será notificado se transitar na faixa de ônibus para acessar o desvio. Mas, claro, também ele não tem que acessar a faixa de ônibus muito distante. Há uma sinalização, o agente do DR está ali explicando exatamente esse ponto. É liberado apenas esse trecho de 30 a 50 metros para que o motorista consiga acessar aqui o desvio, que vai até o viaduto do Octogonal, como nós vimos na matéria da Cris Otaviano. Olha, Schwab, isso é uma situação delicada pelo seguinte, tudo isso se resolveria, lógico, com um anúncio prévio às empresas de ônibus, como você está falando, que eles não foram informados, e com placas lá com muita antecedência, porque se vocês perceberem nessa imagem que a gente está vendo agora, o ônibus ele vem na faixa exclusiva e ele realmente tem que atravessar para poder entrar na do meio. Então eles têm que fazer um X, eles se cruzam. Porque os carros que estão lá têm que vir para cá e os ônibus que estão aqui têm que ir para lá. Se você não avisar lá atrás, eles vão descobrir na hora de se encontrar, não é isso, Gustavo? Nelo, o que acontece? O Hernando Nunes está mostrando neste momento uma placa que diz faixa da via principal exclusiva para o ônibus. Mas qual é o problema? Essa faixa está localizada depois da interdição. Antes da interdição, não há nenhuma sinalização, sequer um letreiro luminoso que avisa que a faixa da direita é exclusivo para o trânsito dos ônibus. Eu vim mais cedo, eu utilizo o EPTG para chegar até a Record, saio de casa por volta de 5 horas da manhã, então o trânsito está muito tranquilo. E próximo ao viaduto do CIA, há 2 letreiros luminosos falando desvio à frente, mas não há nenhuma sinalização para os motoristas e também para os motoristas de ônibus de como deve ser essa dinâmica. Muitos motoristas, inclusive, reclamam que sequer estavam sabendo desse desvio. Nós estivemos aqui ontem, falamos com a secretária executiva da Secretaria de Obras, durante todos os jornais da Record Brasília, nós mostramos, nós falamos deste assunto, mas muitos motoristas reclamam que este aviso foi dado em cima da hora e que não há, durante todo o trajeto da EPTG, uma sinalização de onde o motorista deve entrar. Até porque a gente pode ver que esse acesso para a via marginal da EPTG é muito em cima do desvio. Ajuda muito se o motorista conseguir acessar a via marginal muito antes aqui do desvio, facilitando até para os próprios motoristas de ônibus saírem da faixa exclusiva em direção à faixa da direita, que é de acesso exclusivo para eles no momento. Vou pedir para o seu cinegrafista congelar essa imagem aí de onde você está, porque dá para a gente explicar muito bem. Olha só, os carros estão vindo aqui e estão tendo que atravessar na frente dos ônibus para poder entrar no desvio. Já os ônibus têm que seguir por essa linha e entrar por aqui. E o que a gente está falando? Eles não são avisados lá atrás. Eles são avisados depois do desvio. Aí não adianta. Tem que vir com letreiro luminoso mesmo, como o Schwab falou, ao longo dessa via para falar assim, vai pegando a faixa da direita porque vocês vão passar reto. Tem que avisar. A gente está olhando agora a câmera do DR, ó. Dá para a gente acompanhar que os ônibus têm que atravessar da nossa direita de que está assistindo para vir para cá à esquerda para passar reto. E os carros têm que passar na frente deles para pegar os desvios laterais. Então essa confusão está se formando aí por falta de comunicação e de sinalização muito antes desse ponto. Eles já têm que vir avisados lá de trás para quando chegar aqui já está todo mundo distribuído na sua faixa direitinho. Então fica a nossa dica aqui para que a gente possa ajudar nesse ponto para dizer o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque essa obra, como a gente mostrou, vai levar de 60 a 90 dias esse trecho. Schwab vai continuar lá mostrando essa situação para a gente durante todo o jornal. Vou chamar ele agora, mas eu quero lembrar que a gente está sobrevoando a área com helicóptero, tem a câmera do DR, tem o nosso repórter cinematográfico em loco ali, para a gente mostrar com muita clareza o que está acontecendo e onde que o gargalo está se formando aí no trânsito, né, Schwab? É exatamente essa questão. Os agentes do DR começaram a atuar desde cedo. E essa situação que a gente encontra é uma situação muito melhor do que estava quando a nossa equipe chegou por volta de 6h30 da manhã. Os agentes do DR agiram rápido para organizar esse gargalo que você bem falou. E isso está
conseguindo pelo menos ter um fluxo melhor, tanto na faixa da direita exclusiva para os ônibus, quanto também na via marginal. O que eles recomendam, uma conversa que nós tivemos aqui antes de entrar no ar, o que eles recomendam para os motoristas que querem evitar esse impacto? Se conseguir acessar por dentro do CIA e por dentro do CIA chegar no ponto até onde o motorista vai cair na épia. Na épia, ele pode ter a opção de pegar o viaduto e seguir na auxiliar em direção ao setor policial. Caso a ideia do motorista seja chegar na região central do plano piloto, na região central de Brasília, os agentes do DR recomendam que ele siga pelo CIA até acessar a via estrutural. A gente lembra a via estrutural, tanto Pista Norte quanto Pista Sul, foram reformadas durante um ano, passaram por obras, ali uma colocação de uma pista de concreto e já estão 100% liberadas, Pista Norte e Pista Sul. A orientação é evitar aqui esse fluxo da EPTG o quanto for possível. O motorista que vem da Marginal, ele pode ter acesso à épia e da épia ele pode descer até a Estrada Parque Guará, a EPGU, e de lá seguir tanto para Lago Sul, região central de Brasília também. Neila. Tá certo, ótimas dicas do Gustavo Schwab, alternativas para quem precisa passar por aí, para que evite esse engarrafamento, pelo menos agora, que é o primeiro dia útil que a gente está tendo durante a manhã, no horário de pico, essa intervenção, e as pessoas ainda estão muito confusas, porque a sinalização ainda não abordou, de fato, o que precisa abordar, que é começar muito antes avisando o ônibus, vocês vão poder passar direto e os carros vão ter que sair pelas laterais. Está tendo um cruzamento aí, isso está engarrafando, e como o Schwab explicou, se a turma do DR não tivesse chegado, o trânsito não ia estar fluindo, porque a informação que a gente tem, que chegou lá bem cedinho, era que mais cedo estava completamente travado. Agora a gente está vendo que os carros estão devagar, mas estão conseguindo andar. Trabalho esse feito por todos esses agentes de trânsito que estão ali no local, conversando e vendo a melhor estratégia para escoar esse trânsito que está ficando retido exatamente no ponto em que tem que distribuir cada um para sua faixa, né? São 6 trechos de obras, vão ser trabalhados de forma como é que se diz, simultâneas, né? Mas vai terminar um ponto e depois vai começar outro. Mas a gente vai ficar nesse ponto durante todo o nosso jornal, até as 8h40, a gente vai ficar monitorando